Bom dia aí, meus ilustríssimos alunos da turma X. Vamos dar continuidade aqui no andamento da disciplina e fazer a resolução da terceira atividade, ok? Então, vamos lá para o gabarito. A primeira questão, essa atividade é uma atividade que eu coloquei somente questões de verdadeiro ou falso, porque é uma modalidade de questão que exige um pouco mais do conhecimento de vocês, pessoal. Então, bora lá para a primeira questão. A primeira questão fala de ressaca, que foi a questão que foi colocada como dúvida no grupo. Eu coloquei alguns itens, né? Mas agora vamos para o gabarito dela. Então, como eu falei, essa questão ela vai tratar de dois sistemas, do sistema digestivo e também do sistema urinário. Ela embasa os dois conteúdos. De momento, o aluno poderia ter pensado que era uma questão muito complicada, mas vocês vão ver que ela é uma questão bem básica. Então, vamos aqui para a leitura dela. Diz o seguinte: ressaca. Por que sentimos ao exagerar na bebedeira? Um dos primeiros motivos da gente sentir ressaca, que é a sede, a dor de cabeça, que todo mal-estar ocasionado pelo processo metabólico de eliminação do álcool, primeiramente decorre pela perda exagerada de água. A gente perde uma quantidade de água exagerada através da urina para poder eliminar o álcool. O álcool dilui-se, aliás, os derivados do álcool, após ele quebrado pelo fígado, é diluído na urina e tem que ser eliminado diluído em água. Então, a gente elimina muita água para fora para eliminar esse álcool. E, consecutivamente, quem está horas e horas tomando álcool não tem o hábito de tomar água. Então, esse hábito de tomar água não é que iria evitar o indivíduo a ter ressaca, mas iria minimizar muito os efeitos dela no dia anterior, no dia posterior, como principalmente a questão da desidratação. Então, diante dessas questões, vamos entender. E que também o álcool, naturalmente, ele é um inibidor do hormônio ADH, como eu falei lá no vídeo da dúvida. O hormônio ADH é um hormônio antidiurético. Esse hormônio ele luta constantemente no nosso organismo para que nós não perdemos bastante água, porque quando a gente urina, a gente perde água. E diluído dessa água vai alguns elementos, principalmente a ureia, que são necessários ser jogado fora. Mas uma questão fisiológica do nosso organismo. Quando isso aí se desarranja por alguma substância ou alguma droga, então o organismo começa a perder água de modo exagerado, que não é o processo fisiológico dele. Então, bora lá. O primeiro parênteses diz: enjoos e diarreia são comuns nesse estado, provocado por uma produção excessiva de ácido clorídrico e enzimas digestivas estimulada pela presença do álcool, agredindo a mucosa do estômago. Ó, isso aqui é verdadeiro, certo? Tanto isso aqui é verdadeiro que o fator decorrente disso é a questão do vômito. O indivíduo que está bebendo horas a fio, certo? A mucosa gástrica e a mucosa intestinal, ela fica irritadíssima. E chega um determinado momento que essa mucosa ela não aceita mais. Então, qual é a reação natural? É colocar para fora o conteúdo que tem, que está irritando a mucosa intestinal e a mucosa gástrica. Então, isso é verdadeiro. O parênteses 2 diz: o estado de sede excessiva é resultado da inibição do ADH, fazendo com que a diurese fique aumentada e o organismo perca muita água pela urina. Também é verdadeiro, foi o que eu acabei de frisar para vocês, agora e também lá no videozinho de dúvida. Próximo parênteses diz: sintomas como dor no corpo resultam do acúmulo de sais minerais, principalmente o sódio, que é perdido em excesso pela urina. O sódio é perdido pela urina quando a gente elimina de modo excessivo. Existe uma contradição porque ele fala bem aqui do acúmulo de sais minerais. Se eu estou perdendo muito sódio pela urina, esse sódio não está se acumulando no meu corpo, não. Então, aí está falso. E a dor no corpo, ela vai ser decorrente do próprio efeito metabólico do álcool, entendeu? Das toxinas que são produzidas, dos derivados do álcool após metabolizado, não do acúmulo de sais. E principalmente que aí não está nem ocorrendo acúmulo, porque está sendo perdido através da urina. O outro parênteses diz: ao tentar metabolizar todo o álcool que a pessoa ingeriu, o organismo se desdobra e acaba sobrecarregando todos os órgãos do corpo, principalmente o fígado, que é o órgão responsável por produzir as enzimas que absorvem o álcool.
assim resultando em diversos sintomas e mal-estar geral. Verdadeiro. Essa sobrecarga que o fígado tem para quebrar a molécula de álcool e eliminar os seus derivados, consecutivamente na urina, faz com que o organismo venha a sofrer e venha a acarretar também os demais órgãos. E decorrente disso surge dor de cabeça, certo? Náusea e outros sintomas associados a essa sobrecarga nos órgãos. E o outro parênteses diz: continuar bebendo para curar a ressaca é uma solução para aqueles que se encontram de ressaca. Isso aí, como eu falei, é um senso comum, certo? Principalmente entre os bebedores. Não cura nada, não melhora nada, sobrecarrega mais ainda o sistema. E o indivíduo pode até ter uma pseudo-melhora, porque ele vai ficar alcoolizado de novo e não vai sentir os efeitos desse álcool quando é eliminado do organismo. Porque a ressaca ela se instala depois que o álcool é eliminado do organismo e que ficou, digamos assim, o estrago provocado por essa eliminação. Então vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: sobre o processo digestivo que ocorre na boca e no estômago, assinale verdadeiro e falso. Então, o processo digestivo que ocorre na boca e no estômago. Nós vimos que o processo digestivo na boca vai ocorrer com a participação da saliva, que é a enzima amilase salivar presente na saliva, ou pitialina, produzido pelas glândulas salivares, com a participação dos dentes, que vão rasgar, triturar e cortar e amassar o alimento, e a participação da língua, que vai jogar esse alimento na região do esôfago, no processo chamado de deglutição. Então, vamos lá. A enzima amilase salivar, presente fará a digestão inicial do amido, presente nos alimentos ricos em carboidrato. Acabei de falar para vocês que a amilase salivar está presente onde? Na boca, na cavidade bucal. Então, isso aí está falso. Nem pensar que isso aí esteja verdadeiro, que está falso. O outro parêntese diz: o estímulo para a ocorrência do processo digestivo ocorre mesmo antes do evento ou do alimento ser colocado na boca, pois o organismo responde positivamente ao ver ou a pensar um alimento que seja desejado. Isso é verdade, né, pessoal? Eu falei lá na aula, quando falei de sistema digestivo. O nosso corpo, ele se prepara para receber o alimento simplesmente quando a gente sente cheiro ou quando a gente visualiza esse alimento. Aquele fator que o indivíduo, você observa e sente o cheiro de uma manga rosa, de limão, substâncias que vão aguçar o seu órgão dos sentidos. E você fica com a boca cheia d'água, entre aspas, que é a hipersalivação. Isso aí é verdadeiro e essa alternativa está falando disso. O próximo parênteses diz o seguinte: um alimento como a batata doce é rica em carboidrato, principalmente o amido, sofrerá a digestão inicial no estômago, já está errado, a digestão inicial é na boca, porque é um carboidrato, por presença de enzimas digestivas de carboidrato nesse órgão, está falso. Porque todo esse processo aí que está sendo descrito, ele começa na boca e termina lá no intestino delgado. Não ocorre digestão de carboidrato no estômago. Esse parêntese diz: amassar, triturar, rasgar, cortar e insalivar os alimentos são funções atribuídas aos dentes no processo digestivo. Amassar, triturar, rasgar e cortar, sim, mas insalivar, não. Quem faz o processo de insalivação é a saliva e a enzima amilase salivar presente nela, então está falso. E o outro parêntese diz: a presença do alimento no estômago estimula o pâncreas a lançar o suco pancreático para ajudar no processo digestivo de gorduras e proteínas. Exatamente isso. O suco pancreático ele tem enzimas, certo? Que são as lipases e as proteases, que vão ajudar no processo digestivo desses conteúdos que não foram digeridos anteriormente no estômago e que vão ser digeridos no intestino delgado. Verdadeiro. Questão de número 3 agora. A questão de número 3 diz o seguinte: assinale verdadeiro e falso sobre a anatomia do aparelho urinário.
Primeiro parênteses diz, tem como órgãos principais os ureteres, em número de 2, verdadeiro, localizados dorsalmente, sendo mais elevado do que o outro. É verdadeiro porque nós vimos que existe um dos rins mais elevado do que o outro. Mesmo que você não saiba qual é, isso aí é verdadeiro. Eu tenho um rim, um ureter, outro ureter, uma bexiga e uma uretra. Verdadeiro. Próximo parênteses. Funcionam por meio de filtragem osmótica no processo de formação da urina. Exatamente isso. O rim, ele filtra por gradiente de concentração e faz reabsorção e secreção de algumas substâncias presentes na água. Então, isso aí é verdadeiro. Ureter, bexiga e uretra e próstata fazem parte desse sistema? Sim ou não? Não. Próstata não, porque ureter, bexiga e uretra sim, mas próstata não. Vocês não viram em nenhum momento eu falando que a próstata, no caso do masculino, vai fazer parte do processo do sistema digestivo. Ou digestivo não, pessoal, do sistema urinário. Eu até disse para vocês que os dois sistemas só têm uma diferença, que é o tamanho da uretra, porque no caso do homem que tem um pênis, essa uretra é um pouco maior do que a uretra feminina. E não tem a próstata. A próstata é um órgão que nós vamos estudar no próximo conteúdo, que faz parte do sistema reprodutor masculino, especificamente órgãos internos. Então, isso aqui está falso. Esse parêntese diz, na mulher, o aparelho urinário possui uretra maior do que no homem. Acabei de falar o contrário, né? Então, isso aí está falso. E o último parêntese dessa questão vai falar o seguinte, a unidade funcional do rim é o néfron, o verdadeiro, a especialidade que trata das questões renais relacionadas ao funcionamento renal, cirurgia renal, análise de problemas renais, é o nefrologista, decorrente e derivado do nome néfron. Vamos para a questão de número 4. A questão número 4 diz o seguinte, sobre o processo digestivo e respiratório, sinal é verdadeiro ou falso. Então, essa questão já vai embasar o sistema respiratório com o sistema digestivo. Eu quero até frisar para vocês que eu gosto de colocar as questões assim, colocando questões de conteúdos anteriores. E eu gosto de mesclar na última prova, no último trabalho, certo? Todos os conteúdos e colocar uma ou duas questões de cada conteúdo, porque a coisa é dinâmica. Não adianta você estudar um sistema isoladamente, se quando vocês forem trabalhar ou fazer a prática das atividades, das disciplinas posteriores, vocês vão trabalhar com todos os sistemas, porque o organismo ele é um conjunto em funcionamento todo o tempo, certo, pessoal? Então, aqui, digestório e respiratório. Vamos aqui para o primeiro parênteses. Não respiramos 100% oxigênio da atmosfera. Este encontra-se na proporção de 20% dos gases. Vocês devem se lembrar que isso é verdadeiro, né? Eu falei lá na aula de respiratório que nós não respiramos 100% oxigênio. O oxigênio a 100% ele é maléfico ao nosso organismo. Então, o que entra de ar externo para o nosso pulmão é 20% de oxigênio. E nem todo esse 20% de oxigênio que entra, ele é aproveitado não, pessoal. E é o suficiente para satisfazer as nossas necessidades metabólicas. Então, aqui é verdadeiro. Parêntese seguinte diz, o processo de hematose ocorre a nível de alvéolos pulmonares, também é verdadeiro. A gente já frisou isso bastante lá no conteúdo sobre respiratório. E esse parêntese aqui diz, digestão é um processo de quebra de moléculas orgânicas em menores para serem absorvidas. Isso aí é a definição simplificada do processo digestivo. Eu disse para vocês que na aula de digestivo, digestão significa quebrar. Você quebra um carboidrato que está em uma molécula maior para absorver a glicose, que é uma molécula menor. E aqui diz o próximo parênteses, durante o processo digestivo, as proteínas são digeridas no estômago por ação das enzimas pepsinas, verdadeiro.
Essas enzimas, de nome pepsinas, elas também recebem o nome de peptidases, que são enzimas digestivas de peptidoglicano ou de peptídeo, que é a estrutura básica formadora de uma proteína, formada pela junção de aminoácidos. E o próximo parêntese diz: as glândulas salivares presentes na boca são órgãos que não participam ativamente do processo digestivo. Isso aí a gente disse que é falso, porque eu disse na questão anterior, e a gente se recorda, que as glândulas salivares são ativas e tem uma enzima chamada de amilase salivar que faz a digestão do amido presente nos alimentos, certo? Faz a digestão do carboidrato, especificamente o amido presente nos alimentos. Vamos para a questão de número 5. Coloque verdadeiro ou falso. Então, bora lá. Primeiro parênteses diz: dieta é o conjunto de tipos de alimentos que ingerimos e suas respectivas quantidades. Verdadeiro, certo? Porque as dietas elas vão estar relacionadas a o estado do indivíduo e a quantidade de alimento que ele vai consumir, se ela é hipercalórica, certo? Se ela é hipo ou hipersódica, e aí sucessivamente. O parênteses seguinte diz: sistema digestivo é o conjunto de órgãos e glândulas responsáveis pelo transporte a todos os órgãos dos alimentos que ingerimos. Tem um negócio errado aí, não tem? Quem é que faz esse transporte? É o sistema que nós estudamos nas aulas passadas. Quem faz o transporte dos micronutrientes absorvidos é o sistema cardiovascular através do sangue. Então, isso aqui está falso. O sistema digestivo faz a quebra e a absorção a nível de sistema digestivo. E um outro parênteses diz: tubo digestivo é o conjunto de glândulas anexas, pelo qual transita o alimento durante o processo digestivo. Isso é verdadeiro. Só explicando direitinho esse parênteses. Vocês viram que o sistema digestivo ele é dividido em um tubo, né, onde eu tenho na boca, eu tenho traqueia não, eu tenho esôfago, estômago e intestino. Então, isso é o tubo. Esse é o tubo e mais as glândulas anexas que fazem parte do conjunto de sistema digestivo. Então, quando eu digo tubo digestivo, é o conjunto de glândulas anexas pelo qual transita o alimento durante o processo digestivo. Eu estou me referindo que é o tubo digestivo mais as glândulas anexas. Então, verdadeiro. E esse aqui diz: esôfago é o conduto, né, pelo qual transita o alimento da boca até o estômago. Também é verdadeiro. E o outro parênteses diz: suco entérico e suco gástrico tem como finalidade auxiliar o processo digestivo das proteínas. O suco gástrico é lançado pelo próprio estômago, né? Dentro do estômago, as paredes do estômago lançam o suco gástrico dentro do estômago, e o suco entérico ele é lançado pelo pâncreas dentro do intestino delgado. A função é digerir, fazer a digestão de proteínas que não foram ainda digeridas. Então, também é verdadeiro. Questão de número 6. Sobre o sistema urinário, assinale verdadeiro e falso nas alternativas. O primeiro parêntese diz: a urina é composta de 95% de água e 2% de ureia, 1% de sódio, 2% de outros sais e produtos nitrogenados. Verdadeiro, né, pessoal? Não tem nem questionamento. Lá naqueles slides em que mostra a composição da urina, a gente vê isso aí. Nesse parênteses aqui diz o seguinte: o sangue entra no rim pela artéria renal, correto? Sofre processo de filtração nos néfrons e retorna ao coração pela veia renal. Ele retorna ao coração, na realidade, assim, ele sai do rim pela veia renal e ele retorna ao coração pela veia cava inferior. Certo? Então, existe uma incoerência nessa questão e ela é considerada falsa. Porque se ele dissesse aqui, ó, que o sangue entra no rim pela artéria renal, tudo bem. Sofre processo de filtração no néfron, ok. E sai do rim pela veia renal.
Está dizendo que retorna ao coração pela veia renal. Ele não retorna ao coração pela veia renal, e sim pela veia cava inferior. É falso. Esse parênteses agora fala o seguinte: é composto por 2 rins do sistema urinário, 2 ureteres, uma uretra e uma bexiga. É verdadeiro. E o outro parênteses fala: o sistema urinário contribui para manter a harmonia entre os diversos sistemas orgânicos do corpo, pois atua filtrando componentes nocivos ao organismo. É o que a gente tem falado desde o início, que é a função do sistema urinário, e isso aí é verdadeiro. E o último parênteses dessa questão diz: são funções dos rins filtrar, excretar e reabsorver. Também é verdadeiro. E assim, o que o rim filtra? Ele filtra os componentes que são essenciais ao nosso organismo. Por exemplo, ele não deixa passar proteínas. Nós naturalmente não eliminamos proteínas na urina, a não ser em um processo patológico. O que ele excreta? Ele excreta substâncias que são nocivas. A ureia, ela é excretada diluída na água. E o que ele reabsorve? Ele reabsorve água do nosso componente para que não deixe a gente perder água em uma quantidade exagerada. A questão de número 7 fala o seguinte: um café da manhã é composto pelos seguintes ingredientes: bolo de trigo, amido; café, tem também amido; leite, rico em proteínas e gorduras; ovos, proteínas e gorduras; e pão com queijo. O pão é amido e o queijo tem proteínas e gorduras. Sobre o processo digestivo dessa refeição, assinala verdadeiro e falso. Então, vamos lá. Aqui, nos componentes dessa refeição, tem um pouquinho de cada coisa, né? Nós vimos que tem proteínas, tem gordura e tem carboidrato. Então, vamos lá. A digestão inicial começa logo na boca, com o início do processo digestivo do bolo, do queijo e do pão. Do bolo, sim, e do pão, sim. O queijo não vai sofrer processo digestivo na boca, porque no queijo não tem carboidrato, amido, certo? O queijo ele é derivado dos produtos do leite, e eu vou ter principalmente gordura e proteína. Então aqui está falso por conta do queijo. O outro parênteses fala o seguinte: após a deglutição, que é o ato de jogar o alimento dentro do esôfago, o alimento irá diretamente para o estômago, onde sofrerá a ação do ácido clorídrico, e depois o intestino delgado, sob a ação do suco pancreático, intensificando a digestão das proteínas e dos carboidratos. Verdadeiro, porque esse item está explicando o processo fisiológico que ocorre lá no intestino delgado. Esse parênteses diz: o café, os ovos e o bolo serão digeridos no mesmo órgão, pois possuem os mesmos micronutrientes. Então, café, o que tem? Café nós temos carboidrato, ovos nós temos carboidrato, mas principalmente eu tenho proteína e gorduras, e o bolo tem o carboidrato. Então desconfigura bem aqui os ovos, porque os ovos eles são mais ricos em proteínas. O café e o bolo podem até ser digeridos no mesmo local, mas os ovos não. No entanto, como não sofrem o café e o bolo a digestão completa na cavidade bucal, irá terminar seu processo digestivo lá na região do intestino delgado. E lá eu vou ter enzimas que fazem a digestão de carboidrato e enzimas que fazem a digestão de proteínas que não foram digeridas no estômago. Então, isso aqui é verdadeiro. Esse parênteses fala o seguinte: a digestão do bolo de trigo ocorrerá mais rápido do que as proteínas presentes no ovo. Vocês devem lembrar a seguinte questão. Quando a gente faz uma refeição, e essa refeição ela é basicamente proteína, carne, certo? O que é mais rápido? O que se processa mais rápido no processo digestivo? A digestão do amido ou a digestão da proteína? É mais rápida a digestão do amido. Então, assim, se você fizer uma refeição, a carne ela vai sofrer um processo digestivo, vamos dizer que vai demorar 4 horas. E o processo digestivo do amido é, digamos aí, 1 hora.
Então, aqui diz, a digestão do bolo e do trigo ocorrerá mais rápido que das proteínas presentes no ovo, isso é verdadeiro. E esse parêntese diz, por ser composto basicamente de proteínas, o queijo sofrerá digestão total no estômago. Isso não é correto, porque também tem gordura. Falso. Questão seguinte. Assinale verdadeiro ou falso sobre o sistema digestivo. Primeiro parênteses, a digestão pode ser classificada em macrodigestão, que são as extracorpóreas, e microdigestão, que é a nível celular. Isso é verdadeiro, pessoal. Nós temos dois tipos de digestão. A gente fala da digestão macro, que é a digestão que ocorre dentro do estômago, do intestino, etc. E a microdigestão é a que ocorre a nível celular, onde eu vou falar lá de lisossomos e processo digestivo, fagossomo. Então, isso aqui é verdadeiro. Essa microdigestão, a gente não frisa tanto no curso técnico de enfermagem, porque ela está muito mais relacionada a uma disciplina de biologia celular, certo? E essa disciplina de microbiologia. Mas isso aí é verdadeiro. Esse parênteses agora diz o seguinte: o alimento colocado na boca sofrerá digestão nesse órgão, especificamente os carboidratos, verdadeiro. Principalmente o amido pela amilase salivar. E o outro diz, além de enzimas digestivas presentes no canal alimentar, as contrações da musculatura lisa, chamada de peristaltismo, dificultam o processo digestivo. Isto é falso, que o processo digestivo ele é facilitado pelas contrações da musculatura lisa para espremer todo o alimento através do tubo digestivo. E o próximo diz, o fígado é essencial no processo digestivo, pois produz a bile, que realiza a emulsificação das gorduras. Isso é verdadeiro. Eu já falei lá em aula passada que a bile não faz digestão de gordura, ela apenas desmembra essas gorduras para que as lipases, que são enzimas digestivas de gorduras, façam o processo de digestão. E aqui diz, jejum, duodeno e ilho são partes componentes do intestino grosso. Isso é falso, porque são partes componentes do intestino delgado. Próxima questão. Diz o seguinte, sobre a definição de digestão e suas particularidades, assinale verdadeiro ou falso. Processo de síntese de moléculas orgânicas dos alimentos em moléculas menores utilizáveis pelas células. Então, digestão é isso, processo de síntese. Síntese que a gente entende pela definição de síntese é produção, fabricação. A digestão ela não produz, ela quebra. Então, o erro desse parênteses é a palavra síntese, que não é um processo de síntese, é um processo de quebra. Então, está falso. O outro parênteses diz, tem como sinônimo catabolismo. Então, vamos entender o seguinte. O processo de metabolismo ele é dividido em dois momentos. Ele é dividido em anabolismo e catabolismo. Esse anabolismo é o processo de formação das proteínas, quando o nosso organismo está construindo nossas proteínas. E o de catabolismo é o processo de destruição dessas proteínas, quando ele está consumindo essas proteínas. Então, assim, se eu digo que o processo digestivo é quebra, ele tem como sinônimo catabolismo, sim. Ele não vai ter como sinônimo anabolismo, porque anabolismo é o processo de construção. Isso aqui é verdadeiro. E o outro parênteses fala o seguinte, processo de quebra de moléculas orgânicas e não orgânicas, por ação de enzimas digestivas. Isso aí é verdadeiro ou é falso? Quebra moléculas orgânicas, carboidrato, proteínas, minerais, e não orgânicas. É verdadeiro, né, pessoal? O processo de digestão é isso, é um processo que realiza quebra de substâncias para ser absorvido pelo nosso organismo. E esse parênteses diz, processo de reconstituição de moléculas menores, não reconstitui nada, só faz quebra, isso é falso. E esse parêntese diz, conjunto de mecanismos que absorvem moléculas menores após quebra por ação enzimática, verdadeiro.
E agora a última questão. Diz o seguinte: caracterize os órgãos do sistema urinário, quanto à estrutura e função. Então, caracterizar e citar, né? Vamos falar primeiramente que existe rins. Nós temos os rins. Número de 2. Caracterizar quanto à estrutura e função, né? Então, são número de 2, localizados dorsalmente no organismo. E tem função de filtração, excreção e reabsorção. Outros órgãos: rins, ureteres. Número de 2. Função: transporte de urina até a bexiga. Outro órgão: bexiga. O que é a bexiga? É única, né? Só é uma. Órgão oco. Oco porque a função é acumular urina. Que acumula urina. E a uretra, número de 1, vou colocar única, que transporta a urina para o meio externo. Então tá aí, pessoal, caracterizado de maneira bem básica a função dos órgãos do sistema urinário. Eu disse para vocês que os órgãos do sistema urinário eles são simples, básicos, mas que são de extrema função vital ao nosso organismo. Então está aí nossa resposta. Então, com mais esse comentário, a gente finaliza esse conteúdo, né? Essa atividade. E eu tenho a dar para vocês. Um grande abraço e bons estudos para vocês e até a próxima atividade, pessoal.